Talvez tenhamos aqui alguns que não são cristãos, evangélicos ou que não sejam religiosos, isso não tem nenhum problema. O que eu quero hoje aqui é pedir ajuda, é pedir humildemente o auxílio do Espírito Santo para compreender um livro com essa magnitude. Um livro que qualquer tentativa de interpretação e leitura apenas com a sua capacidade intelectual e sem o auxílio do Espírito Santo é muito pouco produtivo. Eu diria que é improdutivo. Então, eu quero te ensinar aqui a orar e pedir a Deus que te ajude, que te ilumine, para que você possa compreender, através do Espírito Santo, o que nós vamos passar hoje aqui. Pai nosso, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós oramos nesta hora reconhecendo a nossa incapacidade diante de textos tão espirituais. O Senhor Jesus disse que a sua palavra é espírito, que é vida. E nós queremos perceber que espírito o Senhor fala para que possamos ser cheios da vida de Deus. Nós te pedimos que ilumine as nossas mentes e a nossa capacidade intelectual para que, pelo teu Espírito, nos seja revelado os mistérios ocultos nas entrelinhas da sua palavra. Nós sabemos que por trás das suas palavras, o Logos tem um espírito, a rema, e nós queremos alcançar esse ponto, no nível do espírito, do nível do céu. Nós te agradecemos porque sabemos que podemos contar com o auxílio do seu Espírito. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vou falar um pouquinho sobre a diferença de Jesus e de Cristo, tá? E aí nós podemos identificar Jesus, filho do homem, como Cristo, filho de Deus. Para a gente conseguir diferenciar e discernir um do outro, vamos entender então um pouco mais sobre isso, tá? Quando Jesus perguntou lá para os seus discípulos, quem sou eu? Quem dizem que sou, né? E os seus discípulos disseram assim, não, dizem que você é João Batista, né? Outros, não, você é Isaías, né? Outros dizem assim, não, você é comparado a Jeremias, outros até a Elias, né? Então, cada um por uma questão ali, né? Jeremias pelo seu conhecimento e o Elias pelo que ele fazia, né? E os discípulos foram fazendo comparações, e comparações de quem o povo dizia que era Jesus, pois estava ali um conceito que Jesus estava absorvendo deles. E é uma coisa incrível, porque se você perguntar para um muçulmano quem é Jesus, ele vai dizer que é um profeta, né? E se você perguntar para qualquer pessoa que não seja cristã quem é Jesus, ela vai dizer que é um bom homem, um homem repleto de caridade, né? Lá em Mateus 16:15, ele fala para os seus discípulos assim, e vocês, né? Quem vocês dizem, né? Quem vocês acham que eu sou? E olha bem, Jesus perguntou, e vocês aqui, meus discípulos, né? O que dizem que eu sou? E presta atenção agora, ele fala quem é Jesus? E aí o Pedro fala assim, você é Cristo, o Filho do Pai. Então presta atenção. Vocês viram a diferença de uma coisa para outra? Vocês pegaram aqui, não? Então, aqui, ó, quando ele fala eu sou, ele se manifesta na divindade, porque ele fala assim, aquela coisa lá do Atos, né? Aquela coisa do eu sou, é uma coisa que vem de Deus. E aqui se desenvolve uma grande revelação, presta atenção. Quando Judas sobe com os guardas lá no Monte das Oliveiras, para prender Jesus, ele chega em Jesus e o beija, para indicar que Jesus era aquele que os guardas vieram prender. E Jesus pergunta assim, quem vocês procuram? E os guardas
falaram assim, olha, nós procuramos o Nazareno, o filho do homem. Então Jesus chega e fala assim, eu sou esse que vocês estão procurando. E a Bíblia diz que, nesse momento, todo mundo cai. É como se a terra tremesse, né? E ninguém ficou de pé. Por quê? Porque manifestou ali a divindade de Jesus. Eu acho que vocês não estão pegando. Olha só, veja aqui. Que ninguém matou ele. Jesus, ele se entregou. Ele mesmo disse que ninguém poderia tirar sua vida. Ele disse que ele a doaria. E ele perguntou aos seus discípulos, quem vocês acham que sou? E aí o Pedro foi lá e disse, você é Cristo, o Filho de Deus. E preste atenção, Pedro não fala que ele é o filho do homem, como Jeremias, como João, mas que ele era filho de Deus, o Cristo. Então Jesus, ele é o filho do Deus vivo. Então Jesus lhe disse, lá em Mateus 16, 17, bem-aventurado és tu, Simão, porque tu não revelou a carne e o sangue. Eu não preciso de uma revelação para conhecer Jesus, mas eu preciso conhecer Cristo, eu preciso de uma revelação. Cristo a gente só conhece através de uma revelação. Jesus a gente conhece pelo relacionamento, mas eu só vou também conhecer Cristo através desse relacionamento. E através desse relacionamento, eu vou ter uma revelação aonde me vai ser apontado quem é Cristo. Então, eu posso me relacionar com Jesus da mesma forma que eu me relaciono com você aqui de forma humana. Por quê? Porque Jesus, ele era humano, Cristo não. Então, mas para me relacionar com Cristo, eu só posso enxergar a Cristo através de uma revelação. O que Jesus fala para Pedro é assim, o que disseste para mim não foi humanamente desenvolvido, intelectualmente que você desenvolveu isso. O que disseste para mim, Pedro, foi algo que proveio do Espírito Santo. Tá? Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho aqui nesse comecinho da imersão sobre a natureza de Cristo, sobre a personalidade de Jesus, para a gente entender o testemunho de Jesus e a revelação de Cristo. Lê para mim, Rosângela, esse versinho aqui, que é o Mateus 13:54, pode ser? E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a sabedoria e essas maravilhas? Exatamente, porque eles olhavam Jesus como uma pessoa humana, né? E aí falavam assim, meu Deus, mas de onde vem tanta sabedoria? Ele não é o filho da Maria, né? O filho do José, da onde que vem tanta sabedoria? E assim, ó, vocês entendendo que nós temos duas figuras aqui, fica muito fácil, mas para eles não ficava muito fácil, não. Então, nós temos Jesus e nós temos Cristo. Quem está entendendo que Jesus é uma coisa e Cristo é outra? Nós precisamos saber separar Jesus de Cristo. A maioria das pessoas, elas não conseguem fazer essa separação. Tá? Com Jesus, é o começo do relacionamento. Eu conheço Jesus através de um relacionamento. Eu começo a me relacionar. E como que eu me relaciono com Jesus? Conhecendo mais dele, da vida dele. Agora, com Cristo, eu só vou me relacionar através de revelação. Só vou conhecer Cristo através de revelação. Jesus é o Filho do homem e Cristo é o Filho de Deus. Mas, Mike, os dois não são a mesma pessoa? Sim, mas Jesus pode ter sido morto e ressuscitado. Foi coroado aos céus. Então, depois de ter vencido a morte e ser levado às alturas, ele foi coroado como filho de Deus.
Então, ele venceu como Jesus aqui na Terra, como homem aqui na Terra, e lá no céu ele foi coroado como Cristo. E eu vou mostrar aqui, agora, para vocês, como que você vai se relacionar com Jesus, se não através de um relacionamento. Em Mateus 13, 54 e até o 56, nesses versos a gente vê pessoas normais que ficam maravilhadas com Jesus quando ele fala. Mas esse não é o filho lá do carpinteiro? E essas pessoas que estão nesse verso, elas não eram pessoas que eram um crente em Jesus como filho de Deus, mas como um ser humano. Então, podemos ver que qualquer pessoa consegue identificar Jesus. Qualquer pessoa consegue identificar Jesus. Por isso, quando você sai na rua e fala de Jesus, todo mundo entende. O que passa na cabeça dessas pessoas é o quê? Que Jesus é uma pessoa que fala de bons princípios, uma pessoa de bons valores. Mas quando você se aproxima de Jesus, Cristo é revelado. Mas para que Cristo me seja revelado, eu preciso passar pelo processo de conhecer Jesus. Então, presta muita atenção. Embora as Escrituras digam que nós estamos em Cristo, assentados ao lado de Cristo, nós só chegaremos em Cristo se nós passarmos pelo processo antes de Jesus. E o processo de Jesus é o processo em que nos leva à cruz. É só lá, do outro lado da cruz, que a gente vai entender a Cristo. Para a gente ter que passar pelo outro lado da cruz, porque se eu ficar só do lado de cá, da cruz, eu conheço só Jesus. Mas para conhecer a Cristo, eu preciso passar para o outro lado da cruz, para a gente começar a entender a natureza de Cristo, tá? Maravilha, estamos indo bem. Então, agora, Mateus 13, 55, ó. Exatamente. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Esse verso, ele diz, mas Jesus não é o filho do carpinteiro, né? Ou seja, quando revelações são disseminadas, as pessoas não conseguem entender de onde isso vem. Quem está entendendo? Glória a Jesus. As pessoas não entendem o Espírito Santo. As pessoas Glória a não Deus. Glória a Deus, né? Agora sim, abra o seu coração agora, que eu quero profetizar. Deus vai parar de agir na sua vida de forma terrena e ele vai começar a agir de forma celestial. De forma celestial. Não terá apenas coisas passageiras, mas sim coisas eternas na sua vida. Coisas eternas na sua vida. Esse então agora, Rosângela. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. A credulidade é uma praga, né? Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Então, na sua pátria e na sua casa, o profeta não tem honra. E ali no comecinho do verso, diz que as pessoas se escandalizavam nele. Então, vamos refletir comigo. Se as pessoas não estão se escandalizando com você, se as pessoas não estão se escandalizando com você, é porque você não está vivendo num ambiente... É porque você está vivendo num ambiente muito natural. Se elas estão se escandalizando com você, você já está começando a desenvolver coisas sobrenaturais. Então, isso é um indício, entendeu? É interessante essa questão aqui. Você não está conseguindo acessar o sobrenatural, não está conseguindo acessar esse sobrenatural. Porque quando você conseguir acessar o sobrenatural, as pessoas vão se escandalizar com você. A fonte do reino dos céus é isso que a gente tem que acessar. Aí as pessoas vão começar a se escandalizar com a gente.
Porque quando você acessar tudo isso, as pessoas elas vão ficar aterrorizadas com você, tá? Quem pode glorificar a Deus por isso aqui? Isso aqui é profundo, poderoso. Glória a Deus, que a gente acessasse sobrenatural nessas aulas, nesses dias. Que seja barrado o inferno, né? Que seja barrado o inferno, porque eles se levantam. Esse negócio do seu joelho não foi à toa, né? Foi levante, mas está por terra, em nome de Jesus. É isso aí. E outra, se todo mundo ao seu redor está muito confortável com você, todo mundo gosta muito de você, talvez você esteja vivendo num ambiente muito natural. E o que nós queremos é trazer um ambiente sobrenatural para a Terra, para as nossas vidas. E ainda aqui, ó, Jesus disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua casa e na sua pátria. Ou seja, nenhum desconhecido desonra um profeta. Quem desconhece que você não cresceu e que está ao seu lado é sempre um parente, né? Sempre um familiar. Geralmente, quem está do seu lado não reconhece o seu crescimento. É que vai te desonrar, porque eles não conseguem ver de onde vem tanta revelação. Você está entendendo aqui que são os familiares e são as pessoas que não conseguem ver isso? Então estas pessoas não conseguem enxergar coisas... Falei que está chegando aqui. Não conseguem enxergar coisas eternas. Só conseguem enxergar coisas temporais. Não conseguem enxergar a sabedoria. Essas pessoas elas vão te desonrar. Então, as pessoas vão te dizer que o ambiente assim da sua casa, tal, ali com Pedro é revelado uma coisa do céu. Olha só que legal. Deixa eu abrir aqui para a Leite. Maravilha. Opa, seja bem-vinda, Leide. Glória a Deus. Nosso time está completo agora. Prontíssimo. Então, assim, ó, Pedro, naquela passagenzinha ali que Jesus pergunta quem vocês dizem que sou, quem sou eu, ele é tocado pelo Espírito Santo naquele momento, porque ele diz, tu és Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, o filho de Deus vivo, o Filho de Deus vivo. Então, a perspectiva ali muda completamente dentro desse cenário, tá? E aí nós vamos pegar um pedacinho agora de Atos. A Rosângela pode... Nós vamos fazer assim, tá, gente? Cada momento nós vamos ter uma pessoa que vai ser interlocutora junto comigo, oficial. E a gente vai trocando para não sobrecarregar ninguém, tá? Então a gente está começando aqui com a Rosângela. Vamos ver Atos 9.3. Ó, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandor de luz do céu. Então, aqui, 9.3, fala de Saulo, que cai e uma luz lhe cai e uma voz lhe é revelada. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és, Senhor? E vos diz que eu sou Jesus. Ele já tinha morto, ressuscitado, assunto ao céu, glorificado, recebido a coroa como glorificado. E quando Saulo pergunta, ele diz que é Jesus. Saulo pergunta, e ele diz, eu sou Jesus. Por que isso, gente? Quero ver quem está prestando atenção. Sabe por que ele disse isso? Por que ninguém pode chegar ao Cristo? Olha só, prestando atenção. Por que ele disse a Paulo, se ele já tinha ressuscitado, já estava assunto ao céu, já tinha recebido a coroa,
Por que ele disse que ele era Jesus? Porque ninguém pode conhecer a Cristo senão antes pelo homem Jesus. Pegaram essa? Essa é uma chave forte também, tá? Glória a Deus por isso, glória a Jesus. Então, quem é Jesus? E aí, isso que os cristãos, os crentes, têm uma certa dificuldade de entender. Jesus é o filho do homem, ou seja, ele é um homem. Então, diga comigo, Jesus é um homem. Jesus é um homem. É um homem que veio do céu. Maravilha? Então, a gente vai entender bem aqui a figura de Jesus para a gente poder começar o nosso estudo, tá? A Rosângela está por aí? Não, Rosângela, Leide, Aline. A Aline está aqui. Eu estou aqui. O filho do homem significa que ele é humano, Aline. Ele é humano, tá? Muito bem, Leide. Vamos pegar a leiturinha aqui, Leide, comigo? Com 1 Coríntios 15:47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Eu até não diria aqui segundo homem, eu diria o último, tá? Porque não vai haver terceiro, tá? O último homem é o Senhor do céu. Nós temos aqui Adão e o Senhor aqui é Jesus. Diz assim, o primeiro homem é terreno, Adão, é aqui na terra. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Esse segundo homem é Jesus. Todo o processo de vinda dele se passa como homem dentro de uma mulher. Mas quando o anjo visita a Maria, o anjo Gabriel visita Maria, ele diz para ela, você vai ser mãe do Filho de Deus. Então, a concepção dessa criança, como que ela é feita, ela é diferente. Então, ela fala assim, mas isso é impossível de acontecer. Eu sou virgem. Ou seja, a resposta dela é totalmente natural. Assim como qualquer um de nós, que não conhecemos outra forma de dar a luz, a não ser através do sexo. Ela diz, eu sou virgem. Mas o anjo falou assim, fica tranquila. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, lhe concederá esse filho. Então, Jesus, apesar de ter tido ali um parto normal, como qualquer homem, tá? Ele foi gerado dentro da Maria pelo Espírito Santo. Ou seja, a semente era do céu, mas ele era homem. Um homem que veio do céu. Porém, temos que aprender aqui e que entender uma coisa. A humanidade desse homem. Porque como homem, e pela espiritualidade que ele alcançou, ele poderia fazer muitas coisas, mas nada muito diferente do que eu e você podemos fazer aqui na Terra. Hoje, tudo que Jesus fez, você também pode fazer. E mais, ele disse assim, você fará coisas maiores do que as minhas. Uau! Isso é poderoso, né? Eu senti um tremor agora na terra, assim, a terra deu uma tremida, assim. E assim, ó, ele só teve 3 anos e meio. E ele disse, você vai fazer tudo o que eu faço e vai fazer coisas maiores ainda. Esse é o processo crucial do discipulado. E eu venho estudando o discipulado há mais de 25 anos. A minha formação também ela consiste em filosofia, e a relação mestre-discípulo dentro da filosofia ela é muito profunda mesmo. Tá? E esse é um ponto crucial. O discípulo ele tem que ser melhor do que o seu mestre. Ou seja, o bom mestre é aquele que faz o seu discípulo ser melhor do que ele. Então, a função de um mestre, o mestre só é bom quando o seu discípulo se torna melhor do que ele. Porque se o seu discípulo não se tornar melhor do que ele, aquele mestre não foi bom. Pegaram isso?
Então, se você for pior do que eu ou igual a mim, eu não te disciplinei. Porque disciplinar é entregar de mão beijada tudo que eu levei a minha vida inteira para desenvolver. Isso adianta a sua vida em muitos e muitos e muitos e muitos anos. Eu digo de mão beijada aqui, é uma força de expressão, ok? Tá? Jesus é Deus? O que você acha? Jesus é Deus? É. Agora a coisa ficou difícil aqui, né? A Aline disse que sim. Não é Cristo que é Deus e Jesus é o homem? Então, olha só. Essa é questão de termo, né, Rosângela? E aí, Leide, como vai? Ele, tudo bem. Ele é um só, ele, Jesus não é o Cristo? Ó, vou dizer uma coisa para você. Se eu colocar isso lá numa janelinha no Stories, no Instagram, isso ia dar ia dar uma confusão, isso ia dar uma polêmica danada, entendeu? Capaz até de sair assim no Jornal Nacional, imagina. Mas eu vou falar aqui para você. Jesus é um homem. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Porque senão não podíamos dizer o Deus de Jesus, como a gente fala, o Deus de Jesus, porque Deus não pode ser Deus de Deus, não pode ser Deus dele mesmo. Na verdade, então, Jesus não é Deus. E agora eu pergunto para você, e Cristo? Cristo é Deus? Sim, porque ele é o Filho de Deus. A revelação, né? Que você só entende por revelação que ele é o Deus. Uhum. Cristo é Deus, por isso que ele tem um pai. Olha a diferença, aqui Jesus, ele tem um Deus, e Cristo, ele tem um pai. E apesar de Jesus ter desenvolvido um discernimento espiritual muito grande, poderes paranormais incríveis, né? Ele pega 5 pães e multiplica isso e consegue alimentar 5.000 pessoas, ele ainda não poderia ressuscitar a si mesmo. Ele precisaria de Deus. Entendeu isso? Mesmo Jesus fazendo milagres incríveis, ele não conseguiria se ressuscitar a si mesmo. Ele precisou de Deus para o desenvolvimento do ressuscitar. Mas ele diz, eu dou a minha vida para tornar a tomar. Uhum. Ó, aí nós vamos ver o que Paulo fala lá em Romanos. Ó. Romanos 10, 9. Isso aqui é o princípio para sermos salvos, né? Inicialmente. Vamos ver... Leide, lê para nós então, Leide. Romanos, o clássico Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ó, veja aqui, só um pouquinho, veja aqui. Jesus não poderia ressuscitar a si mesmo. Ele precisaria ser ressuscitado por Deus. Então, muita gente não sabe, talvez muita gente possa ficar escandalizado com isso, que o que verdadeiramente salva é crer que Deus ressuscitou o homem Jesus dos mortos. Uhum. Muitas vezes, quando a maioria das pessoas está lá na igreja, ou ela está ali sobre um aparato social, no relacionamento, no clube, né, ali na igreja, ela está distraída, ela está entretida, ela não percebe as coisas como realmente são. E, às vezes, ela levanta a mão, assim, e nem compreende o que ela está fazendo, sabe? Então, assim, o princípio inicial aqui é isso, tá? É você crer no processo de ressurreição. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Glória a Deus! Maravilha. O texto é claro, tá? Eu preciso declarar que o Filho do Homem é o meu Senhor. Eu preciso crer que Deus ressuscitou este homem dos mortos. Visto que, pronto, ela aqui não tem muito que
até porque Deus não morre. Isso. Ó, mas aí nós vamos ver. Ó, assim, ó, Deus, ele só pode morrer se reencarnar. Então, Deus morreu, ele reencarnou ali na figura de Jesus, né? E morreu. Por que que ele fez isso? Para poder abrir o livro dos 7 selos. Nós já vamos chegar lá, porque só o homem poderia abrir esse livro, mas só um homem digno. E o único homem digno seria Jesus. Já vamos ver isso. Só que deixa eu pegar aqui Romanos agora. Vamos colocar as suas duas mãos no seu coração e fechar os olhos. Coloque as duas mãos no coração, feche os olhos e diga assim: Pai, é impossível chegar a Cristo. É impossível chegar a Cristo sem antes passar por Jesus. Sem antes passar por Jesus. E qualquer um que não confesse que Jesus veio em carne, não procede de Deus. Não procede de Deus. Nós cremos que o Filho do Homem venceu a morte. Porque Deus foi ressuscitado dos mortos. E no céu foi coroado Cristo. Revela a nós como o Senhor revelou a Pedro. Revela-nos como o Senhor revelou a Pedro. Porque o próprio Jesus disse. Simão Barjonas. Não foi a carne nem o sangue que te revelou. Não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou. Mas o meu Pai. Que está nos céus. Revele para nós. Nesta imersão, Senhor. Quem é Jesus? O Cristo. O Filho do Deus vivo. O Filho do homem e o Filho de Deus. Totalmente homem e totalmente Deus. Totalmente homem e totalmente Deus. Glória, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Maravilha. Gente, então é assim, ó, cada sessão, tá? Nós vamos fazer assim, eu vou apresentar e tudo que você tiver de perguntas, você segura um pouquinho, anota, e quando nós chegar nessa sessão highlight, tá? Você faz as perguntas, para a gente ter uma fluidez, para a gente poder ir tocando, tá? Para a gente não ficar interrompendo, tal. Eu quero esclarecimento maior sobre a natureza de Jesus, a natureza do Cristo. Uhum. Tá. Então, assim, ó, Jesus, humano, Cristo. Vamos primeiro para o Jesus divino, né? Ele lá, antes de vir e encarnar. Qual era a natureza do Espírito? Deus. Deus é espírito. Espírito. Então, Deus, ele vem através ele reencarna na figura de Jesus, né, no corpo de Jesus, mas com todas as limitações humanas. Ele só passa a ser realmente Deus quando ele morre e ele é ressuscitado por Deus, e aí ele passa a ser Deus, porque ele está dentro do espírito daí. Então, nós temos, para a gente entender Cristo, a gente tem que entender Jesus, porque lá o próprio Paulo nos diz, a gente só consegue chegar a Deus por Jesus. Então, assim, ó, Deus, ele só consegue morrer se ele se reencarnar como humano. Aí ele consegue morrer como humano. E inclusive, essa morte de Jesus, ela é uma chave. Não conseguiríamos a revelação do seu testamento, que o Apocalipse é um testamento de Deus para nós. Mas ele estava lacrado com 7 selos.
E ele não poderia ser aberto, nós já vamos entender tudo isso, se não fosse por um homem. Então, Jesus, ele consegue desenvolver todo... Jesus foi o sacrifício perfeito, né, diz as Escrituras, né? Mas então, vamos entender, vou fazer um esboço aqui. Isso é interessante a gente ampliar essa nossa consciência, tá? O Espírito não morre. Exatamente. Foi Jesus que morreu. Isso. Ele morreu como homem para poder ser ressuscitado, para poder desenvolver todo o plano dele. Então, tudo o que aconteceu com Jesus já era um plano de Deus, né, para que tudo ocorresse da forma como ele queria, que é revelar o que ele gostaria para nós, e nós vamos saber mais sobre isso. Bem, então a gente tem duas coisas. Nós temos Jesus, a gente precisa conhecer Jesus para poder ter a revelação de Cristo, que é algo mais profundo, como teve Pedro ali, através do Espírito Santo. Pedro, o que você teve aqui não foi da carne nem do sangue, mas do Espírito Santo. Ele chegou para Jesus e falou assim, não, você é Cristo, é o Filho de Deus. Tá, vamos... Então, quando ele é filho, né, mostra uma figura também muito poderosa.